Deixa o like no canal. Fala, galerinha do canal, né? Sejam bem-vindos ao mais um vídeo de hoje. Não deixa de seguir, curtir, dar like e se inscrever no canal para ajudar a gente a subir aí nas buscas do YouTube, né? Mas vamos lá, continuando, né? O que a gente viu antes de entrar no período de quarentena aí da cidade, a gente tinha parado na parte de potência, certo? E no que a gente parou na parte de potência, o que eu fiz? Eu passei para vocês que a gente iria ver a, a continuidade, a questão da lei de Ohm e tal. Eu passei para vocês uma lista de exercícios que eu acredito que vocês já olharam, né? Eu vou abrir aqui o AVA para vocês verem o que tem lá para explicar para quem não viu, né, ainda. Ao olhar o AVA, né, o que a gente tem lá no nosso ambiente virtual? A gente tem aqui as aulas, eu compartilhei a parte de eletrostática, diferença potencial, materialzinho, o diagnóstico pela nossa primeira atividade, e nesse período de quarentena, por enquanto, só tem essas duas atividades aqui, certo? Nesse material aqui, é o conteúdo referente a resistores, certo? Em que explica a parte da lei de Ohm direitinho, beleza? Explica lá o conceito de resistência, que foi tecnicamente onde nós paramos no nosso último encontro presencial. E aqui tem a nossa listinha, né, da lei de Ohm e resistores, certo? É uma listinha com 12 exercícios, beleza? E que a gente foi no bate-papo de quarta-feira, a gente mais ou menos resolveu uns aqui de teste, certo? Como que funciona, como que é para vocês mais ou menos pegarem aqui desse conteúdo, né? Só para, antes da gente entrar aqui nessa parte dos resistores, eu queria só complementar, que eu não passei um slide nem nada explicando mais direitinho, a parte da energia, né? Que a gente conversou na última aula. Nós falamos lá dos resistores, de potência, dos circuitos e tal, tá? Que na nossa casa a gente tem equipamentos que a gente mensura eles, né? A gente sabe quanto que custa de energia e tal. Só para a gente ter continuar o gancho, né? Eu peguei esse material que eu também estou passando, parceiro integrado, para que vocês tivessem uma sequência lógica do conteúdo. Não tem, assim, tem alguns exercícios lá com relação a isso, não são todos eles, não tem nenhum de energia, mas tem de potência, certo? Deixa eu só ver se alguém está querendo entrar aqui na sala e aparece um somzinho diferente. Aí. Tem mais alguém entrando? Então, Raíssa, eu vou falar hoje praticamente o que eu falei na quarta-feira, né? Vou adicionar hoje esse slide aqui de energia, porque eu só falei para vocês em sala, a gente fez alguns exemplos, mas não foi assim tão. Eu achei que ficou faltando, tá? E aí, como eu já estava fazendo esse material aqui, eu achei bacana passar para vocês. Com relação ao circuito, né, a gente já viu isso na prática, vocês viram. Vocês montaram o circuito de vocês com a bateria, né? Colocaram lá a fonte de vocês. Alguns usaram a chave, por exemplo, para ativar a lâmpada, certo? E aqui como que a gente representa alguns equipamentos no papel? Nesse exemplo aqui, eu representaria um motorzinho com a bolinha, um M no meio, e aqui você tem uma lâmpada com um xizinho no meio. Isso nós fizemos, né? Lembra que, como que a gente traz para o papel os circuitos que vocês fizeram, né? Eu usei alguns exemplos, teve colegas que colocaram 3 lâmpadas em série, em paralelo, eu coloquei no quadro, lembra? E aí, como que a gente representa o circuito elétrico? Vimos também com relação à identificação da fonte de tensão, né, que ela pode ser representada por uma bolinha com mais e menos, ou traço maior e um traço menor. Isso eu coloquei no quadro, que eu não estou enganada, não estou doida ainda. Botei no quadro explicando. Fonte de corrente é uma bolinha com uma seta, certo? Que você pode usar para identificar uma fonte de corrente, que você tem também. E aí entra na parte da potência elétrica. O que seria potência, né?
todo equipamento, se ele tem uma energia que está sendo utilizada, ele está consumindo uma quantidade de potência, né? Ele está transformando aquele trabalho em alguma coisa, né? Se um trabalho está sendo executado no sistema elétrico, então uma quantidade de energia está sendo consumida. É o que nós aprendemos da bateria, né? Lembra que a bateria é uma fonte, né? Tem os dois terminais, e ela fornece energia para a gente. Ao fornecer essa energia, a gente consome essa energia e essa energia ela se transforma num trabalho, que é o trabalho de quê? Dos elétrons sair circulando no circuito, certo? Então, potência a gente relaciona o quê? É um trabalho que está sendo gasto em um determinado período de tempo, certo? Trazendo isso para a eletricidade, como que a gente faz essa relação e chega na formulinha mais conhecida, que é P de potência igual a tensão vezes corrente. Como que a gente faz isso? Em eletricidade, a tensão que realiza trabalho para deslocar uma carga elétrica. Lembra que eu tenho a bateria, ela não faz uma força para deslocar uma carga? Então, ela que faz a parte do trabalho. Então, se a gente for analisar aqui, ó, a tensão, ela tem trabalho por unidade de carga. Ela move uma carga, certo? E a corrente, ela representa o quê? Lembra a nossa primeira formulinha lá? Quem é a corrente? Que tem até uma lista de questõezinhas lá. Eu acho que a primeira lista tem. I é igual a Q, que é quantidade de carga, né? Dividido pelo período de tempo. Ou seja, pensa na mangueira, a quantidade de corrente que está passando na minha mangueira lá, né? De carga. Então, a gente relaciona isso e o que a gente vê? Unidade de carga é a mesma coisa que carga movida, né? Não é carga, não é tudo igual? E qual é a relação que eu tenho aqui? O que sobra? Trabalho e unidade de tempo. Eu tenho, na verdade, mantenho a mesma relação de potência que a gente viu no slide anterior, que é trabalho e potência. Só que aí, o que eu fiz? Eu fiz essa relação para chegar em quem? Na tensão e na minha corrente. Por que eu fiz isso? Porque é muito mais fácil no mundo da eletricidade hoje a gente utilizar as grandezas de tensão e corrente. Então, a gente consegue relacionar potência através da tensão e corrente. Potência, só para a gente, né, ficar fera mais ainda, a gente representa com símbolo P, de potência, né? Se a gente for entrar mais em detalhe, é a potência ativa do meu circuito, porque ela realmente executa trabalho. A unidade de medida é o watt, a unidade de medição é o wattinho. Aqui é só questão da conversão de unidades, para que vocês só mais vejam como fazer, tá? Aqui é um exemplozinho. Qual a corrente elétrica do chuveiro elétrico? Isso a gente fez em sala, né? De um chuveiro de 4.600 watts alimentado por uma tensão de 220 volts. Eu tenho aqui, quem está com o microfone quiser desligar aí, pode desligar para os coleguinhas. Enfim. Eu tenho uma tensão de 4.600 watts e potência de 4.600 watts e uma tensão de 220 volts. Qual vai ser a potência? Então, P vezes I. Qual vai ser a minha corrente? Eu vou lá, relaciono o I, tirei o meu Izinho aqui, ó, isolei ele. Potência dividido por corrente, tensão. Vai dar 90,91 amperes, certo? Deixa eu só ver quem está querendo entrar na sala aqui. Tem alguém que está querendo entrar? Alguém? Não, né? Achei que tinha alguém aqui, mas enfim. Pronto. Quem mais está com o microfone ligado aí? Desliga tudo. Nossa, que legal. Olha só, vocês estão vendo isso aí? Tá dando bug na tela, gente. Vamos ver aqui. Doido, né? Tá querendo dar pau. Vamos voltar para aula. Vamos lá. Aí, outro exemplo. Sabendo que a potência total é a soma das potências parciais e que a tensão na rede é 220 volts, calcule qual a corrente elétrica circulando por 100 watts. Isso nós fizemos em sala. É só para vocês mais ou menos relembrarem, né? Que eu sei que neurônios já morreram, né? Qual vai ser aqui a minha... Eu pulei, né? Eu quero a corrente, então relaciono potência com tensão.
Primeiro, a potência total de 5 lâmpadas é o quê? 5 vezes 100. Então, a minha potência total é 500. 500 dividido por 220, corrente vai ser 2,27 amperes. Na 2, qual a corrente elétrica de um circuito com duas tomadas de 100 watts, 3 lâmpadas de 50? Eu vou somar as potências individuais. 2 vezes 100 mais 3 vezes 50, 200 mais 150, 350. Então, a corrente é 350 por 220, 1,159. A mesma coisa na letra C. Eu sei que é 220. Eu pego e somo lá, multiplico a quantidade das potências individuais, né? De cada lâmpada, multiplico 10 vezes 100, 1000, 2 vezes 40, 80, 5 vezes 100, 500, 1 vezes 250, 1250, mais 600, 600. Somo tudo vai dar 9.280 watts, beleza? E aí eu jogo na formulinha e calculo a corrente, beleza? Aqui vocês vão fazer depois, ou pode fazer depois eu vou mandar esse slide para vocês também, tá? Mas isso a gente fez em sala, tá? É só para mais ou menos relembrar. E a questão da energia que nós calculamos, né? Só para a gente relembrar, o que vem essa energia? Eu tenho a quantidade de potência que é gasta no período de tempo. Energia é potência vezes tempo. Se eu tenho, por exemplo, um chuveiro, aquele mesmo chuveiro de 4.600 watts, ficou ligado por 30 minutos, quanto de energia ele consumiu? Energia P vezes T, né, do tempo. 30 minutos é a mesma coisa que 0,5 horas. Então, a energia é 4.600 vezes 0,5 deu 2.300 watt-hora. Certo? Aqui é para praticar. E a questão do consumo, né, do custo que a gente tem por consumo é tarifa vezes a energia que eu consumi, certo? Sabendo isso, no exemplo lá do chuveiro ainda, 4.600 watts. Se ele permanecer ligado durante 30 minutos por dia, em um dia, né? E a tarifa custa 85 centavos, quanto que eu vou gastar o consumo de por dia? Aqui, nesse exemplo, né? 4.600 vezes 0,5. E aí, eu tenho aqui a tarifa mensal, né? Custo 0,85 vezes 2,3. Por que 2,3? Porque quando a gente vai trabalhar energia, a energia ela é dada em quilowatt-hora. Né? Então, se eu tenho aqui em watt, 4.600 watts, eu converto para quilowatt, certo? Então, aqui vai ficar 2.300, deu 2,3 watts. Então, deu um custo de 1,99, quase R$ 2, né, no dia. Se a gente fosse multiplicar num mês, por exemplo, a gente multiplicaria esse valor por 30, certo? Igual tá aqui, ó. Se eu quisesse saber o mensal, eu iria multiplicar por 30. Aqui é só para a questão da fazer uma prática. Eu vou até fazer o upload desse material, porque eu acabei não tinha colocado nada de potência para vocês e a gente falou sobre potência. Tá bom? Esse slidezinho bem, nossa, bem rápido, foi mais só para... Meu Deus, por que tá assim essa tela? Também tá um negócio infinito aí, né? Está muito louco. Não sei por que tá acontecendo isso. Junta tudo e joga fora, né? Mas enfim. Não pode ser da vírus, não, mano. Esse trem aqui. Enfim, vamos lá. Eu passei esse slide só pra gente vocês relembrarem, tá? Porque eu, mesmo na quarta-feira eu só comecei. A gente passou bem rapidão, certo? Com relação ao que está no AVA. Sério? Ai, meu Deus, e agora?
Parecendo duas de mim? Não sei por que deu isso. Mas, enfim, detalhe, gente. Detalhe, detalhe. Não sei por que está acontecendo. Eu só tenho 1 milhão de programas abertos aqui ao mesmo tempo. Vou até fechar aqui alguns. Aí, eu passei para vocês esse material. Né? Eu vou até abrir aqui de novo para fechar aqui algumas coisas. Vai que é isso mesmo. Eu passei para vocês esses materiais aqui para vocês estudarem, né? Deixa eu só fechar. Qual é o intuito desse material? Que eu passei aqui de resistores, né? Tá até aqui a aba aberta. Para que vocês pudessem fazer o quê? Ler esse material e, ao fazer a leitura desse material, conseguir responder a lista, certo? A lista de exercícios tem 12 exercícios, tá? Qual é a ideia? Que vocês respondam ela. Eu tentei escrever isso aqui, foi mal. Desculpa, eu não copiei aqui. Mas vocês vão responder ela e entregar na volta às aulas, né? Quando a gente voltar às aulas. Mas assim, como a gente sabe que é muito provável que o período se estenda da prorrogação suspensão das aulas, e o nosso bimestre acabaria já semana que vem, no dia 17, né? Passaria o Páscoa e na outra já acabaria o bimestre, é provável que a gente faça uma avaliação mesmo não presencial, certo? Prova mesmo, mensurando isso aí. A gente vai ver um jeito de chegar em um consenso aí, tá? Nisso, deixa eu abrir aqui o material que eu já tinha rascunhado com vocês, com os alunos que estavam aqui comigo, né, na quarta-feira, que é o material que, quando vocês olharem, vocês vão ver que é passo a passo, que tem aqui na lista de exercício, vocês vão conseguir resolver olhando o material que vocês têm aqui em mãos, certo? Então, mesmo quem não estiver participando da aula assim, online, vai conseguir ler o material e responder, tá bom? Nós vimos a parte da resistência, né, da potência, e aí tem esse materialzinho aqui, e aí esse material aqui, eu vou até abrir um outro slide que eu tenho aqui, que ele está mais resumido algumas explicações com relação a esse conceito que a gente vai ver da resistência, certo? Mas o que tem aqui, tem lá também, tá? Na sequência dos nossos conteúdos, nós vimos diferença de potencial, vimos conceito de corrente, vimos conceito de potência, e agora a gente vai ver a questão de resistência. Para quê? Para que a gente tenha a capacidade agora de juntar realmente as peças e montar os nossos circuitos. Apesar que a gente já fez isso, montar o circuito e começar a fazer a análise deles, certo? Entender o comportamento, analisar séries paralelas, certo? E aí, vendo agora a parte da resistência, o que é resistência? Tudo aquilo que se opõe à passagem de corrente elétrica no circuito, né? Quando eu falo resistência elétrica, né? Todo circuito elétrico possui uma resistência elétrica, mesmo que seja um fio. Vamos fazer de conta que esse cabo aqui é um fio. Esse fio vai ter uma resistência porque é um material de cobre, enfim, ele tem que ter uma resistência interna. Até mesmo o condutor de cobre possui uma resistência corrente, né, bem mínima, mas tem. E a resistência elétrica, cujo símbolo é a letra R, é medida em ohm. Beleza? Aqui é só para ter uma relação de alguns materiais, né, menos resistentes, com menor resistência e maior resistência, né, do prata ao cobre. Né, se a gente for fazer uma análise aqui, a gente tem... Oh, meu Deus, peraí. A gente tem aqui alguns que a gente conhece, né, que cobre, ouro, alumínio, aí vai aumentando a resistência desses materiais. Aqui, até já que eu tinha deixado já para gente dar uma olhada aqui. Esse slidezinho aqui, ele tem com mais figurinha lá no PDF, no texto. O que é essa parte aqui?
como que a gente vai calcular a resistência dos materiais? Por exemplo, como que eu vou conseguir saber se esse material Y e esse material X têm resistências? Primeiro ponto é, eu tenho que saber se ambos são condutores ou não são condutores, que material são. Eu tenho que saber que material ele é feito. Por quê? Lembra do exemplo que eu sempre brinco de você enfia um fio de plástico na tomada, por que você não leva choque? Por quê? O material de plástico, ele pode até ser construído no mesmo tamanho, na mesma espessura, no mesmo comprimento, enfim, do fiozinho de cobre. Porém, a sua resistividade vai ser tão alta que, mesmo que ele tenha o mesmo comprimento, a mesma coisa, a resistência dele vai ser muito alta e não vai passar corrente, certo? Já o material de cobre, por exemplo, ele tem uma sua estrutura, ele já tem uma resistividade tão muito baixa que vai fazer com que esse material tenha uma resistência baixa, certo? E aí essa formulinha é a nossa chamada fórmula da resistência elétrica, ela também é chamada segunda lei de Ohm, tá? Mas a gente conhece mais como a fórmula da resistência, tá? Que aí você acha somente o valor da resistência. Como que a gente chega nela? Como que a gente consegue provar ela? Nesse desenhozinho aqui, a gente está vendo aqui, essa é a minha obra de arte, a gente tem dois pedaços de fio de cobre do mesmo comprimento L, certo? Concorda que se eu tenho elétronzinhos aqui, eu apliquei uma diferença de potencial, né? Um potencial maior, um potencial menor. Apliquei uma diferença de potencial nesse condutor. Não vai estar circulando uma corrente nele? Quando circula uma corrente, vai existir uma resistência se opondo a essa passagem de corrente. O que acontece? Se, vamos pegar, por exemplo, que vai passar 4 elétrons aqui nesse fio. Nesse meu primeiro fio, ele é um fio mais estreito, né? Uma bitolinha menor. Ele vai encontrar, por mais que ele tenha o mesmo comprimento do fio 2, ele vai encontrar uma região mais estreita. Então, o buraco por onde ele vai estar passando é mais apertado. E aí ele vai ter uma resistência maior para percorrer esse caminho, certo? Porque a sua área é menor. Então, se você tem uma área menor, você tem uma resistência maior. Por quê? A questão da área, ela é inversamente proporcional à resistência. Porque se você olha esse exemplo 2 aqui, o meu pedacinho de cobre 2, é mais largo, né, o fio aqui. Consequentemente, o elétron ele consegue circular melhor por aqui. Então, a resistência nesse fio aqui é menor, mesmo que tenha uma área maior, porque a área é maior. Quando a gente fala do comprimento, quanto maior o comprimento, ele vai ter que percorrer um caminho maior. Então, ele vai ter que ter mais trabalho, vai se cansar. Aí vamos brincar, né? Esse elétron vai cansar para estar andando esse percurso aí. Por isso que quando a gente relaciona o comprimento com a resistência, se maior o comprimento, maior a resistência. Se menor o comprimento, menor a resistência. Já com a área, menor a área, maior a resistência. Menor a área, maior. Enfim, é inversamente proporcional. E esse ρ, né, esse carinha aqui é chamado ρ, é o pezinho, certo? Esse pezinho, ele é justamente para que a gente consiga saber a resistência de um fio de plástico e um fio de cobre. Por quê? Cada material tem uma resistividade diferente. Se eu pego um fio de cobre, a sua resistividade do fiozinho de cobre é muito menor do que o fio de plástico. Então, quando eu botar nessa fórmula, eu já vou ter um valor exorbitante de resistência para o fio de plástico, certo? Aí essa formulinha aqui, ela tem um jeito bem fácil de memorizar, caso vocês gostem de brincar disso. Como a gente chama esse carinha de ρ, o pessoal brinca de, para você memorizar a fórmula da resistência, você chama de rola. Por quê? Você tem o ρ, que é o rhozinho do que a gente chama esse P, ρ, e o L com a rola, né? Rola. Enfim. É caso vocês queiram lembrar na hora de fazer a prova, enfim. É uma forma de memorizar. Com relação à resistência elétrica, todo e qualquer condutor vai ter resistência. E quando esses elétrons passarem nesse meu material, eles vão estar agitando as partículas daquele fio.
daquele material. Na medida que eles agitam as partículas desse material, vai estar aquecendo, certo? Exemplo disso é quando a gente está na sala de aula e todo mundo resolve se mexer e a sala esquenta, né? Porque você agitou ali. Só que em eletricidade, quando a gente tem esse efeito de transformar a eletricidade que passa em um determinado material em calor, você chama isso de efeito Joule. Porque você aqueceu o material porque passou eletricidade por ele. E aí você tem o efeito Joule, certo? Aqui são algumas aplicações que a gente tem. Chuveiro elétrico, né? Todo mundo tem um chuveiro, todo mundo tem um ferrinho de passar em casa, ou a chapinha, né? Também é uma resistência. Temos aqui a estufa, ó, esse carinha aqui é a minha resistência que está sendo aquecida, ó, esse carinha aqui. Além da lâmpada, que também fornece calor, e essa outra coisinha aqui que também aquece. Com relação aos resistores, os resistores em si, pensa comigo aqui, não tem como, toda hora que a gente precisar de um resistor, eu vou lá, pegar e medir a área dele, medir o comprimento, e fazer um resistor toda vez que eu precisar. E tá medindo e fazendo um resistor do jeito que eu quero, certo? Do jeito que eu calculei para ter ele. Então, o pessoal tem os valores comerciais de resistores. E esses valores, a gente olha de acordo com a sua... tem a relação de tamanho que a gente está vendo aqui, que é a questão de potência. Mas o outro fator que também a gente consegue meio que padronizar os resistores, não sei se vocês conseguem ver no slidezinho, são as cores que a gente tem neles. A gente consegue identificar. Alguns resistores maiores, mais robustos, a gente tem uma classificação de nomenclatura mesmo, que o pessoal bota um númerozinho mesmo, 18 kg. Então você já deixa o número mesmo, como é um resistor maior, você consegue ler, né, pelo tamanho, o valor da resistência. Mas se você tem resistores muito pequenos, você identifica por cor, que é o chamado código de cores dos resistores, né? Nesse nosso exemplo aqui, o que está lá no material, por exemplo, até a primeira questão já da atividade de vocês é o quê? Vocês têm lá a tabela de resistores, né? A tabela de código de cores, que eu vou explicar como é que funciona. E aí vocês têm os resistores, as cores, e eu quero que vocês dêem os valores. Ou, na outra questão, tem os nomes, as cores escritas, tem os números, e eu quero que vocês me digam as cores, né? Como que funciona isso na prática? Os resistores, a gente tem o quê? Que o valor da resistência é apresentado por faixas coloridas, conhecidas como código de cores para resistores. Como é que funciona isso? Um resistor padrão, por que a gente chama resistor padrão? Porque tem os resistores de precisão, que tem bem mais faixas que você faz a análise, certo? Os resistores mais comuns, que é o que a gente vai usar lá no laboratório, nas nossas aulas práticas, vocês vão ver que eles têm 4 faixas, certo? Dessas 4 faixas, a gente utiliza para fazer a leitura desse resistor. Como que a gente faz a leitura dele? Toda vez que você pegar um resistorzinho, você vai ver que ele tem 4 faixas, certo? Nem sempre esse resistor... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Nem sempre esse resistor você vai encontrar ele já... Por exemplo, igual tá aqui no slide, né? Vocês estão olhando minha cara aí também, né? Aqui no slide, vocês já estão vendo ele bonitinho, começando aqui, ó, do lado colorido, mais colorido aqui do verde, na direita de vocês, ou na esquerda, e mais à extremidade, uma cor prateada aqui, né? No caso aqui, esse outro prato. Nem sempre é assim. Então, vai ter casos, por exemplo, que as 4 faixas estão bem juntas, que nem nesse meu desenho. Então, às vezes, as faixas estão bem juntas, não estão tão separadas assim, como está na figura. Então, o que acontece? O que vocês têm que fazer? Primeira coisa, como que a gente vai fazer a leitura? As 2 primeiras faixas são direcionadas para que a gente tenha os números do meu resistor.
A terceira faixa é o meu multiplicador e a última faixa é a tolerância. Mas aí você pergunta, nossa, professora, mas como que eu vou saber de onde começar a ler? Qual é a dica que eu dou? É muito comum a gente ter somente resistores convencionais, que são os padrões, os mais usados, com duas cores, o prata e o dourado, certo? E o mais utilizado é o dourado, que nem já está aqui com a setinha. O que isso quer dizer? Se eu tenho um resistor de 100 ohm, por exemplo, com essa coloração aqui, se eu for medir lá com o meu ohmímetro, ele vai medir de até 95 ohm ou 105, ou seja, ou mais 5% ou menos 5%, certo? Aí vem a dica para como que eu consigo conseguir ler. Sempre os mais comuns vão ser dourado ou prata. Então, como que você vai fazer? Opa, você vai pegar o seu material, ou o seu resistor, e já identifica em qual lado que está o dourado ou o prata. Quando você identificar o dourado ou o prata, você pega e deixa ele lá de lado, e aí você vai olhar para outra extremidade e começar a leitura, que nem está aqui, ó. Aí você vai começar a primeira faixa mais colorida. Nesse nosso exemplo aqui, Sozinha. sozinha aqui. Então vamos lá. Eu acho que vai aparecer na gravação. Não, não vai aparecer. Então vamos lá. Eu tinha parado aqui com vocês nessa parte aqui, ó, dourado e prateado são os mais usados para identificar a tolerância, certo? Ele tem a parte de multiplicador, mas ele é mais usado mesmo na parte de tolerância. Então, se você quer identificar o teu resistor quando ele é desse jeito, assim, fisicamente, né? Ele tem 4 faixas bem coladinhas. O que você faz? Você identifica primeiro onde está a tolerância. Onde é que está a faixa de tolerância? Ah, professora, mas eu estou vendo aqui que tem marrom, tem vermelho, tem verde, tem azul, tem violeta. Porém, os mais usados é dourado e prata. Tá bom? Então, e a mais usada ainda é a dourada. Então, se você identifica a dourada, você já deixa aqui do seu lado direito, nesse exemplo aqui, né? Tá do lado direito, aí você vai fazer a leitura da esquerda para a direita das outras 3 faixas, certo? Nesse nosso exemplo aqui, ó, tem 3 faixas. A primeira é verde. As 2 primeiras faixas sempre são os números, certo? Os 2 números aqui são verde, representa o 5. O que eu faço? Escrevo 5. Segunda faixa é o azul. Eu vou lá e escrevo 6. Pá, botei aqui. Aí a minha terceira faixa é o chamado multiplicador. O que seria um multiplicador? Eu tenho que identificar também valores altos e valores mais baixos, né? Então as cores também nos auxiliam nisso. Vai do 0 ao 7, em que sentido? No expoente do meu 10. Por exemplo, 10 elevado a 0 vai dar 1. 10 elevado a 1 vai dar 10. 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 4, 5, 6 até o 7. Certo? O nosso exemplo aqui, ó, é a terceira faixa amarela. Hein, professora, essa tabela aí é padrão, é? É padrão, de cores. Pode ser que você ache um desenho diferente. Desenho assim, que nem a que está no PDF. Não tem assim 1, 10, 100. Tem só os zeros. Mas as cores são as mesmas. Certo? É padrão mesmo nesse sentido. Pode ser na China, enfim. Essa mesma faixa. A amarela é 10K. Então, o que você faz? Você escreve aqui, ó, 10K. E aí, como que você vai saber o valor dessa tua resistência? Vai pegar 56 e vai multiplicar por esses 10K. Como o K, eu sei que é uma unidade de uma grandezazinha, né, uma medida ali, eu vou deixar ele de escanteio ali e multiplico só os 56 vezes 10. Aí eu tenho uma unidade, uma resistência que vale 560 kΩ. Então, esse resistorzinho aqui, ó, essas 3 faixas deles representam que ele mede 560 kΩ, certo? Aí o que eu estava falando, né, eu acho que cortou, essa tolerância, o que ela significa para a gente? O quanto que eu posso ter de erro nesse meu resistor? Ele pode variar de mais ou menos 10% nesse exemplo aqui, ó. Se eu tenho um resistor de 100 ohm, ele pode medir de 90 a 110 ohm.
Se for faixa dourada, ele pode medir de 95 a 105 ohms, que ele varia de 5, mais ou menos 5%, certo? Aí, a sequência, seguindo a mesma ideia que eu fiz na quarta, que eu achei que foi produtivo, foi o quê? Eu vim aqui para a lista, né? No material que está lá compartilhado com vocês de resistência, tem explicando tudo isso aqui que eu falei já, ó. Tá aí falando dos efeitos Joule, a resistência, como é que é a representação, tá? E aí chega na parte dos resistores, beleza? Eu até estava explicando aqui na quarta, eu usei esse exemplo aqui da apostila. Como que a gente explica aqui a tabelinha, né, que é a mesma coisa que 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Aí tem os resistores aqui, ó. Esse exemplo aqui, eu tenho o resistor da faixa verde, certo? Primeira faixa é verde. Segunda faixa dele é azul, então é 5 e o 6. E nesse exemplo aqui, ó, é vermelho, a outra faixa. Então, eu pego aqui vezes 100, ou vezes 2 zeros, né? Então, fazendo esse exemplo aqui, o que eu tinha? Eu tenho 56 vezes 100 é igual a 56 mil. É a mesma coisa que 5,6 kΩ, ou 5K6. Por que isso? Alguns produtos, né, são fabricados em países diferentes, né? A gente sabe, por exemplo, que na nossa calculadora, por exemplo, na versão brasileira, a nossa vírgula é o ponto americano. E a vírgula americana é o nosso ponto. Então, às vezes, pode dar confusão. Então, dependendo do componente, quando você for comprar, você vai ver que vai estar lá 5K6, 2K2, né? Que nem esse aqui. Vai estar 2K2, certo? Aqui explicando como que a gente faz o númerozinho de cada um. Indo lá para a nossa lista, que é o que é para vocês fazerem, né? O que a gente tem? Vocês vão olhar a figurinha aqui, ó. Esse aqui eu até resolvi. Qual o primeiro número aqui? Primeira cor. A primeira cor é o marrom. Quando a gente olha a tabela, o marrom ele vale 1, certo? Marrom vale 1. A segunda cor é o verde, que vale 5. Aí eu boto lá o 5. A minha terceira faixa é o vermelho, vale 2. Então você coloca 2 zeros, né? Aí multiplica, faz 1.500, é a mesma coisa que 1,5 kΩ. E aí vocês vão fazer isso para as demais figurinhas aqui, ó, e responder. E o inverso também. Na 2, está pedindo o quê? Você tem um número e eu quero que você converta isso em cores. 56, 1. 5, 6 a gente acabou de fazer, né? Tá até azul de fazer. É a mesma coisa que o verde, o azul, mas não tem nenhum zero. Como que eu não represento zero em cores? Eu venho aqui, o zero, sem não ter zero, né? É representado pelo preço. E a questão da tolerância, aqui toda tolerância vai ser a tolerância de 5%. Então, se a gente colocar a tolerância de 5%, a última faixa aqui nesse exemplo, por exemplo, seria a dourada. Ou ouro, enfim, dependendo da tabelinha que você olhar, mas é a mesma coisa. Tá bom? Aí, na sequência dos exercícios, a gente chegou em lei de Ohm. Aí, seguindo na lei de Ohm, o que a gente fez aqui? Eu voltei para o slide, né, para explicar a questão da minha leizinha de Ohm. Tá tranquilinho até aí a parte de resistores? É só olhar a tabela. Não tem muito BO. Não, até aí é fácil. O difícil tem para frente. Não, agora agora começa a rochar um pouco. Mas vamos lá. Nem que seja uma revisão, aí eu vou até gravar bonitinho, gente, para vocês melhor isso aí, que já vai dar meia-noite. Aqui, esse slide aqui é só falando do tipo de resistores que tem. Tem vários resistores, né, que a gente pode usar de diferentes. Tem potenciômetro, tem cerâmica, tem termistor.
tem LDR. O LDR, por exemplo, é o que a gente usa no relé fotoelétrico. Quando está durante o dia, a luz faz com que aquele equipamento tenha um LDR que a luz faz com que a resistência dele seja muito alta e não passa a corrente. Quando escurece, a resistência baixa e tem condução de corrente, certo? É uma resistência que controla liga e desliga da lâmpada da noite, por exemplo. Aí vem a nossa lei de Ohm. A gente já tinha começado a conversar sobre a lei de Ohm, né? Mas agora a gente vai começar a fazer análise e usar isso em circuitos. Com relação a isso, como que o pessoal, esse louco aí, o Jorge Simon, foi ter a ideia e formulou a questão da lei de Ohm? Ele percebeu que toda vez que ele tinha um resistor fixo e ele aplicava tensão e correntes nesse equipamento, não tinha alteração da minha resistência. E só quem alterava era a minha tensão e minha corrente. E a relação entre a tensão e corrente sempre dava o valor da minha resistência. Então ele viu que se eu tinha uma resistência fixa e variasse a minha tensão e a minha corrente, eu conseguiria ter uma resistência constante, né, um valor constante. E essa constante ele chegou como sendo a minha resistência, certo? E é isso, o que a gente tem? A resistência é a relação que a gente tem entre a tensão e a corrente. Aí a lei de Ohm, como que a gente formula a questão da lei de Ohm? É tensão sobre corrente, ou, que é o que a gente mais conhece, né, o mais conhecido, é a relação entre tensão, tensão e a relação entre corrente e resistência, onde a corrente é dada em amperes, a tensão é dada em volts e a resistência é dada em ohm, certo? Uma forma de lembrar, a gente fala você ri, né, que é o VRI, que é só para questão da relembrar. Aí, com relação ao papel das grandezas, o que a gente deve entender na lei de Ohm? O que tem que ficar assim na mente de vocês? A lei de Ohm vem falar para a gente que existe uma relação entre essas três grandezas. Qual é o papel de cada uma delas? O volt representa a minha tensão, certo? A tensão, ela empurra a corrente. Lembra que quando eu fecho no circuito, existe uma força que essa diferença de potencial faz com que a corrente seja empurrada para circular no teu circuito, certo? Então, a tensão, ela vai fornecer força, né, ao meu trabalho, né, para empurrar quem? A minha corrente de circular, para que ela passe no meu circuito. Só que essa corrente, ao circular, ela encontra impedimento, que seria a minha resistência. Então, meu ohmzinho aqui, ele está segurando, impedindo a minha passagem tranquila da minha corrente, né? Ele está fazendo aqui uma forquinha da minha corrente, certo? É uma relação bem basicona que a gente tem de como que a gente relaciona a tensão e a corrente e a resistência, certo? Uma outra forma também da gente relacionar, que a gente já viu, no circuito elétrico a gente também tem potência, né? Que é a relação entre tensão e corrente. E aí, eu também posso relacionar a lei de Ohm com a lei da potência, né? Com a formulinha da potência. Se, por exemplo, no meu circuito lá, eu só tenho o valor nesse exemplo aqui, eu só tenho o valor da tensão. Mas qual é a lei de Ohm? A lei de Ohm não é V igual a R vezes I? Se eu quero somente a corrente, quem é a corrente nessa formulinha? Não é a mesma coisa que tensão dividido por resistência? Então, o que a gente pode fazer? A gente pega esse I e substitui aqui, ó. Quem que vai estar valendo o I agora? Tensão dividido por resistência. E aí, tensão dividido por resistência vai ficar V vezes V dividido por R, certo? Beleza, isso é quando eu tenho só tensão. Se eu quiser fazer uma relação entre resistência e corrente, quando eu não tenho tensão, eu vou e substituo. O que eu faço? No lugar da minha tensão, eu jogo R e I.
Então, vai ficar R vezes I vezes I. Beleza? Deu para entender até aí? O que está escrito aí nessa bagaceira? Só abrindo lá para a apostila, deixa eu voltar aqui. No PDFzinho que vocês têm aí, é para vocês olhar, né, que vocês são inteligentes. Tem até uns exemplos aqui que mostram a relação da tensão e resistência corrente. É a mesma coisa que está lá no slide, né? A resistência não dependendo da tensão dentro da corrente. Aí tem esse triângulozinho aqui que pode ajudar vocês a resolver. Por exemplo, se eu quero somente a tensão, eu tampo o dedo aqui do diástro do V, né? Tampo ele e sobra quem? R vezes I. Se eu quero somente calcular o R, é a relação de quem? Tensão e corrente. Se eu quero I, tampo I, sobra quem? Tensão dividido por resistência. Isso é o que está no PDFzinho, certo? Aí aqui tem uns exemplos. Por exemplo, aqui na letra 1, eu tenho 150 volts com uma resistência de 30. Qual é a corrente? Tensão por R vai dar 150 dividido por 30, que vai dar 5 amperes, certo? Matemática básica aí, né? Vocês já são feras na matemática, vão saber. Tranquilo, gente? Tô só falando, ninguém fala nada. Todo mundo no vácuo aí. No 2. O 2 eu quero calcular a resistência. Beleza. Aí, muito bem, alguém tá vivo. No 2 eu quero calcular a resistência. A resistência tá teu dedo lá da resistência, sobrou quem? Tensão e a corrente. Então ficou 220 dividido para 11, deu 20 ohm. Certo? Aí, no último exemplo, se eu quisesse calcular a tensão. A tensão é o produto entre resistência e corrente. 40 vezes 2,5 vai dar 100 ohm. Ou 100 volts. E aqui, né, ficou a parte de que, como eu falei lá aqui no PDF, no slide, é a relação de quem? Todas as relações que eu posso ter. Tensão é igual a R vezes I, R é igual a V sobre I é igual a V sobre R, V vezes I, P sobre V é igual a P. Todas as formas que a gente pode ter. Beleza? Aí tem uns exercícios que vocês podem fazer, que eu sugiro que façam, que é prática mesmo. E aí termina com essa listinha de exercícios aqui também, que é bom vocês praticarem. Esses exercícios estão aqui também, né? Como assim? Como que você vai resolver, por exemplo, isso daqui, ó? Calcule os valores das variáveis dependentes. O enunciado te deu a tensão e a potência. Então, você pode usar qual formulinha? E igual a V vezes I. Vou botar o X aqui. Vezes I, certo? Se você reorganizar, você não quer achar o I? Então, o teu I é igual a quem? I vai ser igual potência dividido por tensão, certo? Botando isso aqui no papelzinho, vai dar o quê? 60 dividido para 120. 120, 60 dividido para 120 vai dar 0,5 amperes. Beleza, achou o meu I. Agora eu quero calcular o meu R. Você pode usar ou relacionando a tensão com a potência, ou a tensão e a corrente, enfim. Vamos usar a lei de Ohm mesmo. R é a relação entre V e I. Então vai ficar quem? 0,5 vezes 0,5 vezes 60. Ou 60. 120. Que vai dar o quê? 60 ohm. Beleza? Deixa eu ver quem está querendo entrar na sala aqui. Que vai dar 60. Então, aqui é a resposta desse primeiro. 0,5 amperes. E aqui 60 ohms. Você tem que botar o ohmzinho aí, hein? Senão dá ruim. Belezinha? Então, a gente tem... Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Ô, gente, fiz errado aqui. Desenho ajuda, né? 120 dividido para
0,5, cara. Ô, sacanagem. Vai dar quanto? 120 dividido para 0,5. 240. Beleza? Aí você chega no valorzinho. Isso vocês vão fazer para as outras questões também, da 3 toda. A 4 é aplicando aquela relação também entre resistência e tensão, você vai achar a potência. Aqui no circuitinho, a mesma coisa, se você tem a tensão, você tem uma corrente e uma resistência, então você vai relacionar os três aí, certo? Você acha os valores, beleza? Aqui com relação às resistências equivalentes, aí é conteúdo teoricamente novo, né? Nós vimos mais ou menos isso lá. Opa, peguei o slide errado. Certinho? Vou abrir aqui. Na sequência aqui, só um exemplo, né, que a gente tem, VRI. Se eu quero calcular qual é a corrente do meu circuito, relaciono, tiro o meu I é igual a V sobre R, 10 dividido para 5, me deu 2 amperes. Se for calcular potência, 10 vezes 2, que é 10 volts, vezes 2 amperes, 20 watts. Corrente, mesma coisa. Resistência, quer dizer, V sobre I, 12 dividido para 4, deu 3 ohm. E a potência é 12 vezes 4, que aí vai dar 48. Aqui, se eu quero calcular tensão, tensão é R vezes I, 10 vezes 5, 50 volts. Posso calcular a potência usando a fórmula PI ao quadrado, vai dar 10 vezes 5 ao quadrado, dá 250. Se fizer I vezes V, dá no mesmo, ó, 50 vezes 5, 250 ohm, também dá certo. Com relação à associação série e paralelo, vocês já fizeram isso na prática, desligaram as lâmpadazinhas lá. Quem fez a associação em série, por exemplo, o que é uma associação de resistores em série? Ela está ligada com a lei de Ohm. Por que está ligada com a lei de Ohm? A gente tem que entender que se eu tenho um circuito em série, quem é que passa igual para todo mundo? Né? Eu tenho aqui um circuito. Quem é que vai circular igualmente aqui? Ó? Vai passar no circuito igual para todo mundo. Não é a corrente? Então, o que vai acontecer? A corrente I1, ela vai ser igual à corrente que vai passar, ou I total, na verdade, né? A I da fonte vai ser igual à corrente que vai passar no teu resistor 1, que é igual à corrente que vai passar no resistor 2, que é igual à corrente que vai passar no resistor 3, certo? Por que eu tenho que saber isso? Porque a gente sabe, quando a gente fez lá, tirou uma lâmpada do circuito que vocês fizeram, o circuito desligou, porque não passa mais corrente, certo? E como que a gente chega na fórmula da resistência equivalente? Eu tenho que lembrar da minha lei de Ohm. Qual é a lei de Ohm? Não é R vezes I? Certo? Nisso, no circuito em série, eu sei que a minha corrente é a mesma. Porém, a minha tensão, o que acontece? A fonte fornece e a tensão se divide aqui, ó. Vai ficar um pouquinho no 1, um pouquinho no 2 e um pouquinho no 3. Qual é a fórmula de cada um deles? VRI para cada um. Aqui eu vou ter um V total, que é igual a quem? R total, isso era para ser um R, vezes I total, e aí você faz isso para todos os outros. Igual R1 vezes I1 mais R2 vezes I2. Nossa, tá muito feio, né, letra? Mas dá para entender, né? Mais R3 vezes I3. Aí o que é legal? Eu não disse que aqui o meu IT em total não é igual para todos eles? O que a gente faz? Matemática. Tá com tchau aqui, ó, no I1, no I2, no I3, no I4. Porque são iguais os dois lados, certo?
Quando a gente faz isso, sobra quem? Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Pronto, cheguei na minha resistência em série. Certo? Deixa eu ver aqui um exercício, uma práticazinha aqui, ó. Eu não botei aqui no sistema. O que vem na prática? O que acontece? Eu tenho, sempre vai ser igual a soma dos meus resistores. Nesse exercício resolvido aqui, ó. Na letra A, eu tenho uma resistência de 15, uma de 20 e uma de 10. Qual vai ser a resistência equivalente total? 15 mais 20 mais 10, que vai dar 45. Na B, 10 mais 20 mais 25, que é 10 mais 20 mais 25, que vai dar 55. Na C, 5 mais 20, eu tenho 25R, certo? Aí eu tenho uma resistência em paralelo. Eu acho que aqui está melhor do que aqui. O que acontece aqui no meu circuito? Quando a gente tem um circuito em paralelo, lembra qual que eu falei para vocês? Em paralelo, a tensão é igual para todo mundo, não é? Então, se a tensão é igual, quem é que é diferente? É a minha corrente. Porque a corrente chega aqui nesse ponto, ó, ela vê, opa, tem uma resistência aqui, eu vou por aqui. Ah, mas eu também tenho uma resistência aqui, eu vou passar aqui. E ela encontra outra resistência para passar aqui. Só que o que acontece? Quando ela passa nesse ponto aqui, ela dá essa volta, mas ela se encontra novamente. Então, a relação em paralelo é a tensão total é igual a V1, V2, V3, porém a corrente é I1 e total é igual a I1 mais I2 mais I3, porque a gente vê que elas se encontram aqui, ó. Elas chegam a total, se divide, mas se encontram novamente. E como que a gente chega na fórmula da associação de resistores? Sabendo que, num paralelo, o I total tem que ser igual a I1 mais 2 mais 3, eu vou fazer a formulinha. VI é igual a V dividido para R. Então, eu vou lá e substituo todo mundo. Quando eu faço essa substituição, o que acontece? Aqui em cima eu teria meu V total, aqui eu teria o meu V1, aqui eu teria o meu V2, exemplo, né? E aqui eu teria o meu V3 junto aqui. Só que eles não são iguais, eu posso pegar e cancelar eles. Por quê? Quando você tem um valor igual, você divide de um lado e divide do outro, você chega no mesmo valor. Então, aí você tem a relação do paralelo, da resistência equivalente. Vai ficar 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até infinito. Só que é normal a gente usar quando a gente equivale duas resistências. Porque aí vocês vão aplicar um conceito de fração de soma de frações, por exemplo, considera duas, e aí você vai chegar nessa formulinha aqui. Se não vou fazer a aula específica só disso aí, eu vou abrir lá como que é para vocês fazerem. Como que chega aqui. Mas aceita a verdade que é, tem duas resistências, você vai pegar R1 vezes R2 dividido para R1 mais R2. Como? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse aqui eu não resolvi, mas vamos lá. Como seria esse exercício aqui do 20, por exemplo? Quando você tem resistências em paralelo, você pode fazer de 2 em 2, é o mais indicado. Por exemplo, aqui, ó, vai ficar, qual vai ser seu resistência equivalente? Em cima, vou pegar essas duas aqui, ó, 15 vezes 10, dividido por, vou botar sem travessão aqui, 15 mais 10. Isso aqui vai dar quanto? 15 vezes 10, 150, certo? Embaixo, 15 mais 10 dá 25. 150 dividido para 25 vai dar 6. Então, a sua primeira resistência equivalente deu 6. A gente chama de resistência equivalente 1. Agora você quer calcular a sua resistência equivalente total.
Por que total? Você vai pegar esses dois resistores, eles viraram 1. Virou uma resistência que vale 6 ohms. Então, o que você vai fazer agora? Você tem um resistor de 20 e tem esse novo resistor que você calculou. R1 vezes R2 dividido para 20 mais 6. Quanto que é 20 vezes 6? 120. 20 mais 6, 26. Fazendo essa divisão aí vai dar quanto? Ó, 120 dividido para 26. 4,6 ohm. Nisso eu calculei a minha resistência. Certo? Nisso eu cheguei na minha resistência e calculei aqui, certo? Nesse materialzinho tem até uma outra formulinha que dá uma outra dica que é o que a gente tem. Aqui a gente tem a resistência equivalente. Aqui é um exemplo. Deixa eu só abrir aqui. Aí tem uma sacada que a gente tem quando em paralelo a gente tem resistências iguais, a gente pode pegar o quê? Que pega esse valor da minha resistência e divide pela quantidade de resistências que a gente tem. Quer ver um exemplo? Ó, se eu for fazer aqui essas duas resistências em paralelo, cada uma vale 30. Se eu pegar aqui, ó, 30 vezes 30 dividido para 30 mais 30, vai ficar 900 dividido para 60. Vai dar 15 ohms. Se eu aplicasse a fórmula de R dividido para N, eita, cara, como que ficaria? Ficaria bem mais fácil. Eu só pegaria 30, que é quanto vale a minha resistência, e dividiria por 2, que é quantas resistências eu tenho. E eu chego no mesmo valor. Isso é uma forma de facilitar na resolução de exercícios, circuitos em paralelo, certo? Se você tem resistências iguais. Aí tem a associação mista. O que seria a associação mista? A gente visualizar que um circuito pode ter série e paralelo juntos. Nisso você identifica alguns pontos, aqui, algumas conexões que você tem, e que a gente consegue visualizar aqui, ó. De A até C, esse circuito aqui está em série, certo? Do ponto C até o D, você tem um circuito em paralelo, beleza? Porque tem dois pontos em comum aqui, ó, beleza? Série é quando há apenas um ponto em comum, que é esse carinha aqui, ó, pá. A resistência só tem um ponto em comum. Paralelo sempre tem dois pontos em comum. R1 e R2 estão em série. R1, a associação desse série seria R1 mais R2. E eu fui lá, redesenhei o circuito. Lembra que tinha dois resistores? Eles não estão em série? Eu fui lá, fiz a associação deles, eles viraram um R12. Só que ainda tem uma associação aqui, que é esse cara aqui, ó, R3 e R4. Eles estão em paralelo. Aí eu vou lá, faço a formulinha, ó, R3 vezes R4 mais R3 mais R4, vai virar esse cara aqui, ó. Então, esses dois resistores se transformam em um cara só. E no final, sobrou uma associação em série. Que é R12 mais R34 mais R5 é a minha resistência equivalente final. Pronto. E aí eu chego na minha resistência equivalente do meu circuito. Beleza? Nisso eu tenho a minha associação de resistores. O que eu tenho aqui de exercício? Deixa eu ver aqui. Aqui alguns da questão da associação em série e paralelo e associação mista, né? Mesmo conceitozinho. Da lista de exercício. Tem alguns resistores aqui. Nesse exemplo aqui, ó, qual seria a resistência equivalente? Eu tenho aqui, ó, resistência equivalente. Primeiro, para que eu calcule corrente de potência, primeiro eu preciso saber a resistência equivalente total. Então, é 7 mais 9 mais 4. Dá quanto? Vai dar 21. Certo? Aí, cheguei no meu 21,
Depois de saber a resistência, o que eu vou fazer? Vou calcular minha corrente. Quem é minha corrente? É tensão dividido para resistência. Então, vai ficar quem? 40 dividido para 20, que deu 2 amperes. E a potência? Como que eu calculo a potência? É V vezes I. Vai dar quanto? 2 vezes 40. Então, eu tenho uma potência de 80 watts. Tá? Nesse exemplo aqui, que aí eu já tenho um série paralelo, que eu recomendo fazer primeiro. Fazer resistência equivalente do paralelo, certo? Por quê? Quem é o teu paralelo primeiro? 3 vezes 5 dividido, não esquece de botar a travessão, tá? Por 3 mais 5. Isso aqui dá quanto? 3 vezes 5, 15, dividido para 8. Vamos arredondar aqui que vai dar 16 dividido para 8 vai dar 2. Só para arredondar aqui. Vou fazer aqui. 1,8. Certo? Achei a resistência equivalente total? Ainda não. Vou lá, faço meu REC total. É igual a quem? Esses dois resistores viraram 1. Aí o que você enxerga? Tem que enxergar que eles viraram 1 que está em série com esse de 4. Então é 1,875 mais 4. Então vai dar 5,875 a minha resistência final. Aí, sabendo a resistência, você vai lá e calcula a corrente e a potência. Certo? Mesma coisa esse outro circuito. Da mesma forma aqui, calcular a corrente, potência de cada resistor. Só aplicando a questão da sucessão de resistores, série e paralelo. Certo? Aqui, esse exercício é utilizar a formulinha lá da rola, né? O R é igual a o Pzinho vezes o L dividido por A, certo? Aí você consegue resolver. Você sabe que tem a tensão, desculpa. Ou você já usa diretamente aqui, ó, PVI, né, o R vezes I, ou você usa a mesma formulinha da resistividade. V, R vezes I. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Esse aqui foi o que eu peguei para resolver na última aula lá, o de quarta. Como que a gente chegou para resolver esse exercício aqui? Como ele dá alguns dados, ele não fala a formulinha da circunferência, eu procurei na internet e a gente resolveu aqui como que dá o comprimento do fio, como que dá a área. Esse aqui eu vou explicar, vou mandar para vocês resolvido. Eu tinha falado quarta, aí eu vou fazer de novo esse, explicando melhor como que chegou nessa resolução dessa questão, certo? Esse aqui é a 10 é a mesma coisa, só aplicando a ρ L vezes A. Deixa eu ver aqui o que é mais. Olá, oi. Todo mundo pegou aí? Acompanhou, mais ou menos? Ninguém fala nada essa bagaceira? Peguei, professor. A aula de hoje foi melhor que a aula de sexta-feira. Ficou bem autoexplicativa. Aula de quarta, né? A de quarta. Quarta-feira. Tá. Aí na quarta-feira eu mostrei também esse site aqui, ó. Só que não vai dar tempo de eu mostrar direitinho. Aí eu vou ver se eu mostro só um vídeo curto desse site aqui. Que vocês podem usar ele e simular os circuitos que vocês têm lá. Né? Eu coloco alguns componentes aqui e consegue fazer explicar ou simular. Por exemplo, aqui ele tem algumas simulações, explicando a lei de Ohm, por exemplo, se eu tenho uma tensão, 5 volts,
tem uma resistência de 100 e uma de 1 quilo, o que eu visualizo? Que a corrente ela sempre vai circular mais rápido, onde ela tem uma resistência mais baixa, olha só. 50 milhas, então ela tem uma corrente maior, e aqui com uma resistência maior, a corrente é menor. Então dá para vocês usarem esse site também para simular. Deixa eu até mandar aqui, ó. Beleza? Aí, como já é meia-noite, né? Aí eu não vou detalhar esse site. Que eu até tinha resolvido algumas questões usando só o simulador. Mas eu quero que vocês façam os exercícios. Vocês têm que fazer. Entendeu? Captou? Deixa eu salvar como esse aqui, que é o que está resolvido as questões que eu estou fazendo com vocês aqui. Ah, esse aqui tá salvo. Aí eu vou mando para vocês olharem também. E aí depois eu vou fazer picadinha, para não ficar tão grande, porque essa aula já vai ter 200 mil horas lá no YouTube. E aí vocês pegarem por partes as explicações. Tá bom? Beleza. E aí quem perdeu, eu vou ver como é que ficou essa aula que deu interrompida. Mas eu acho que deve ter salvo na internet. Que vocês continuaram na sala, né? Só eu saí, eu acho que continua. Tá bom? Pensei que você ia voltar de máscara. Não, eu tava falando com as paredes aqui, aí eu saí, aí voltou. Aí que eu fui perceber. Tá bom? Mas assim, a ideia era justamente mostrar os exercícios que vocês têm que fazer, né? A gente, teoricamente, não teve essa aula, mas só o fato de vocês terem feito as experiências, né, do montar o circuitinho, vocês já viram antes como que comportava o circuito. Então agora vocês só vão fazer o quê? Soltar o quê? Mascarado como difícil, né? Porque tem um circuito, mas imagina que cada Rzinho desse que tá aqui é uma lâmpada que vocês usaram. Né? Então, vocês vão calcular o valor da corrente que vai estar circulando, ou é a resistência, enfim. Tá bom? Mas era isso para hoje. Hoje não teve cachorro, nem grilo, nem... E aí, só depois de fazer o uploadzinho, eu vou compartilhar o link lá no WhatsApp do meu canal no YouTube. Tá bom? Não deixe de se inscrever. Tá? E aí eu mando para vocês lá. Tá bom? Beleza, professor. Beleza, galerinha. Fechou. É nóis. Depois a gente vai... Aí não deixem de mandar dúvidas, tá? Eu vou saber o que vocês estão fazendo se vocês estiverem perguntando. Ninguém pergunta nada. Professor, eu tenho dúvida na 9, na 10, na 11, na 12. Na 9. Na 10, na 11, na 12. Esse aí pegou, hein? A 9 eu vou até fazer o plano dela resolvida. A 10 é só aplicar a fórmula. Esse aqui, ó. A 10, cadê a 10? Aqui você também, a 10 aqui, ó. Você não tem a área, mas você tem o L, você tem o R, tá aqui, ó. Você tem um R de 43, tem um R de 43K e tem o Rho. Aí a resistividade tá aqui, ó. 1,72 vezes 10 elevado a 10 a menos 8. Certo? E aí você vai aplicar a formulinha. Você vai ter que só reorganizar essa fórmula aqui, ó. R é igual a L, ou P vezes L dividido por A. O que vai acontecer? Você vai trocar de lugar. O L, o A que está embaixo, vai trocar de lugar com R. Então vai ficar L, é o Pzinho, L vai ser dividido por R. Vai virar isso. Mas você bota e você faz a fórmula. Só você só vai ajeitar a fórmula. Beleza? Beleza. Aí resolve. A mesma coisa essa outra. É bem facinho, bem facinho. Bem facinho. Você faz isso brincando. Tranquilo, mais fácil aí pra gente tirar dúvida, né? Que é o intuito dessas aulas assim, desse bate-papo, porque eu não quero nem que fique com esse padrão assim, tipo de só aula, mas pra gente tirar dúvida mesmo. Tá bom? Não, mas foi bacana hoje.
Tá, beleza. Então, valeu, galera. Eu deixo vocês curtir o final de semana agora. Tal. Fechou.